Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 31. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus, o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero consagrar, Pai, esse momento a Ti, que seja um momento de paz, que seja um momento de calmaria, que seja um momento de mansidão, que seja um momento, Pai, de concentração somente em Ti, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero convidar o Espírito Santo nesse momento conosco, Pai, para darmos continuidade devocionais, a qual Ele vem falando nos nossos corações através do poder da Tua palavra, Pai. Paizinho, que Ele possa nos dar maior entendimento dela, Pai, para assim nós venhamos colocar em prática, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Números, capítulo 31, versículo 1, que fala assim: Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas se vinguem do mal que os medianitas lhe fizeram. Depois disso você vai morrer. Somente até aqui. O que estava acontecendo aqui no capítulo 31 de Números? Deus deu uma ordem para Moisés para mandar escolher mil soldados das 12 tribos e mandar 12.000 soldados contra os medianitas, para poder vir a resgatar o povo dele, né? Que os medianitas estavam influenciando o povo dele para o caminho de Baal. Então, para não haver essa influência, Deus foi lá e mandou Moisés vir aniquilar esse povo, para poder não ter essa influência, porque Deus faz isso conosco, Ele nos protege de todo mal, ok? Porém, o ponto-chave dessa situação aqui que eu acabei de ler para vocês, é que Deus falou para Moisés: manda o exército ir lá, acabar com os medianitas, e quando eles voltarem, você vai morrer. Então, o ponto-chave do que a gente quer conversar sobre hoje é sobre essa parte que Deus fala para Moisés. Porque eu não sei se vocês lembram, mas na história de Moisés, no momento dela, Deus virou para Moisés e falou: você não vai adentrar na terra prometida, porque você me desobedeceu. No percorrer do percurso dos 40 anos, houve uma desobediência de Moisés. E por conta dessa desobediência, Deus vetou ele, Deus cortou, né, a possibilidade dele entrar na terra prometida. Por isso que a gente não deve ficar reclamando no nosso processo, nem no nosso deserto. A gente tem que aprender a agradecer pelo que a gente está passando, porque Deus está nos treinando, nos forjando e nos lapidando para viver os planos dele. Então, aqui na história de Moisés, ele não adentrou na terra prometida. Ele entrou até a porta da terra prometida, vamos colocar dessa forma. Ele avistou o que era a terra prometida, porém ele não usufruiu da terra prometida. Entende? E Deus aqui cumpriu com a palavra dele. Ele falou para Moisés: você vai orientar esse povo a ir lá lutar contra os medianitas, porém vai ser a sua última batalha, vai ser a última vez que você vai me servir. Entende? E é justamente isso que Deus quer que a gente aprenda disso aqui. Deus sempre vai falar a verdade para você. Não existe dessa de Deus te dar um direcionamento e ele não cumprir com a palavra que ele te deu. Esse direcionamento que ele está dando para a tua vida, referente aos planos dele para você, referente às promessas que ele tem para sua vida, ele vai cumprir cada palavra que ele disser. Existe uma promessa sobre a sua vida? Ok. Existem os planos de Deus sobre a sua vida? Ok. Porém, no decorrer no lançamento da promessa, no lançamento do que ele falou para você, seja da promessa, seja dos planos deles, até chegar o ponto final, que seria a promessa e os planos do Senhor, no meio do caminho, Deus vai passar várias orientações para você que precisam ser cumpridas por você, e essas orientações que ele vai passar para ti vão ser avisos para você não ser pego de surpresa. Porque a oposição, ela quer te pegar de surpresa. Para quê? Para te desestabilizar, para te tirar do compasso, para te tirar o desequilíbrio, entendeu? E fazer você ter uma vida desequilibrada, para poder desestruturar você, para você vir a cair. Porém, como você está num processo de cura e libertação com Deus, Deus não vai permitir que você caia. Então, o que ele vai fazer no seu processo? Ele vai te avisar antes tudo o que vai acontecer na sua vida. Entende? Por isso que o seu relacionamento com Deus é muito importante.
Porque mediante o relacionamento que você tem com ele, você não é pego de surpresa, porque tudo ele avisa. Seja uma vírgula, que troque de lugar, ele vai avisar que aquela vírgula ali vai trocar de lugar em tanto tempo, e qual vai ser o que vai acarretar na tua vida se aquela vírgula ali mudar de lugar. Então é necessário que o seu relacionamento com Deus esteja em dia, é necessário que você seja obediente à palavra de Deus. Toda vez que Deus te passar uma ordenança, mesmo que você não entenda o porquê que ele está te passando aquilo, obedeça. Às vezes, a estratégia que Deus está te passando não vai fazer sentido para você, porque não está fazendo sentido com a situação e com o cenário que você se encontra. Porém, a gente precisa entender que Deus é estratégico e ele vê lá na frente. Ele não vê no mesmo tempo que a gente, ele já vê lá na frente. A gente não tem o poder de saber como está acontecendo no nosso futuro, mas ele já sabe o que está acontecendo no futuro porque ele já escreveu o seu futuro. Então ele está te encaminhando para o seu futuro, ele está te encaminhando para os planos dele. Então é necessário que você esteja em obediência a Deus e obediência à palavra dele. Entende, gente? Então aqui na história, Moisés já sabia que ele não ia adentrar na Terra Prometida, que ele ia falecer ali antes, ok? E que ele não ia usufruir. Porém, ele usufruiu de Deus no decorrer do percurso. Ele não ficou na perda, ele não adentrou na Terra Prometida, mas ele, como ele tinha relacionamento com Deus, ele aproveitou o meio do percurso. O que a gente precisa entender disso aqui também? Que nem todas as pessoas têm intimidade com Deus. E se você tem intimidade com Deus, usufrua, valorize, entende? Se você tem intimidade com Deus, busque mais a presença dele, porque muitos querem ter a intimidade que você tem. Porém, nem todos têm a disciplina e a força de vontade que você tem de seguir os caminhos de Deus, de renunciar, de querer estar na presença dele. Então, valorize o relacionamento que você tem com Deus. Não faça de qualquer jeito, porque é um privilégio, gente. A gente estar na presença de Deus, a gente escutar, a gente conseguir ter esse relacionamento, essa intimidade, a gente conseguir escutar ao Senhor, a gente conseguir falar com o Senhor, a gente conseguir ter todo esse relacionamento, essa interatividade entre nós, entende? Então valorize esses momentos que você tem com Deus, valorize os momentos de relacionamento que você tem com Ele, porque assim você vai estar agregando na tua vida, entende? Às vezes você nem vai chegar à Terra Prometida como Moisés aqui não chegou. Ele chegou na Terra Prometida, mas ele não adentrou na Terra Prometida. Mas ele usufruiu do tempo e qualidade com Deus perante o percurso dele. Entende? Então, o que a gente precisa tirar disso aqui para a gente poder aprender por um todo? Tá? A gente precisa aprender a valorizar a presença de Deus. A gente precisa aprender a não murmurar, porque senão a gente não entra na Terra Prometida. A gente precisa aprender a obedecer a palavra, independente do que seja, independente do que a gente acredite, independente do que a gente entenda que é aquela situação. A gente tem que ser obediente à palavra de Deus, porque uma vez que Deus fala, ele se responsabiliza por que ele está falando, ok? A gente precisa aprender que Deus nos avisa antes e a gente precisa acreditar nisso, ok? Então, situações que acontecem na sua vida, orientações que Deus te passa, que não fazem sentido para você no momento, que não tem nada a ver com o seu cenário, obedeça, acredite, vá em frente, siga a orientação, siga o direcionamento, mesmo que você não consiga entender o porquê. Deus sabe o porquê você precisa fazer isso. Então o fato de Deus saber, o fato de Deus ter lançado uma palavra na sua vida, um direcionamento na sua vida, Ele se responsabiliza pelo que Ele fala. Então, não tenha medo e não tenha receio, porque quando a gente tem receio, a dúvida e a incredulidade, ela começa a fazer parte da nossa vida. E a partir do momento que a dúvida e a incredulidade entra no seu processo, a tendência sua é se afastar e parar com ele. E é justamente isso que a oposição quer. Ele quer que a sementinha da dúvida e da incredulidade entre dentro de você, comece a criar raiz e você pare de passar pelo processo de cura e libertação. Por quê? Porque a oposição não quer te perder. A oposição quer que você continue lá no cativeiro, na prisãozinha que você estava, servindo a ele, sendo marionete dele. Então, se Deus já te tirou do Egito, ok? Se Deus já te tirou do cativeiro, se Deus já te tirou do lugar que você se encontrava, ele começou todo um processo de cura e libertação em você, não pare no meio do processo. Continue até o final.
Somente aquelas pessoas que perseveram na fé, acreditando que vai viver os planos de Deus para sua vida, somente essas pessoas que viverão os planos de Deus para sua vida. Se você parar no meio do caminho, você não vai viver os planos de Deus. Pelo contrário, você vai retroceder. Tudo que você passou com Deus no decorrer desse processo, você vai jogar no lixo, literalmente, e vai voltar lá para o final da fila para começar tudo de novo. Por quê? Porque você desacreditou do que Deus falou. A gente precisa ter por conhecimento que Deus sempre vai falar a verdade conosco. Independente se é bom ou não pra gente, Ele vai falar a verdade. E uma vez que Ele fala a verdade, a gente precisa obedecer, a gente precisa acatar, a gente precisa acreditar. Entende? É um exercício, gente, todo dia. Não tem como você falar assim, a partir de hoje eu acredito em Deus e começo a confiar 100%. Não. É um exercício todo dia, é necessário todo dia acreditar um pouquinho, é necessário todo dia buscar um pouquinho, é necessário todo dia querer estar na presença dEle, querer priorizar a Ele. É todos os dias, porque a nossa fé precisa ser alimentada todos os dias. Uma vez que a nossa fé não está fortalecida, a incredulidade entra, a dúvida entra, a preguiça entra, entende? A procrastinação entra. Deus não tem isso para a sua vida. Deus quer te libertar de todas as crenças limitantes que tem dentro de você. Deus quer te libertar de toda a prisão mental e física que você se encontra. Porém, você precisa permitir dele trabalhar em você. E uma vez que você permite, ele começa a trabalhar, ok? E uma vez que você permite também, ele começa a mexer, ele começa a tirar, ele começa a curar, ele começa a limpar, ele começa a tratar. Só que você tem que dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Permitir que ele faça. E ter uma continuidade. Todo dia procurando ele um pouquinho. Ali no seu secreto, em oração, em jejum, em renúncia. Para poder vir a ter mais de Deus para sua vida. Entende? É um exercício diário. É uma prática diária. É uma rotina que você vai ter que agregar dentro de você. Você vai ter que fazer dessa rotina um hábito. E ter prazer no que você está fazendo. Você não tem que procurar a presença de Deus pelas coisas que ele vai te dar. Ou por obrigação. Você tem que procurar a presença de Deus por relacionamento e porque você o ama. E que você o quer na sua vida. Entende? Então não faça por obrigação. Quando você sentir que você está fazendo por obrigação, você fala, Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a ser um contigo. Me ensina a querer te buscar. Desperta em mim a vontade de querer estar na tua presença. Da mesma forma que Deus é verdadeiro com você, seja você verdadeiro com Deus. Fale, eu não tenho tanto amor por você como eu gostaria de ter, mas eu gostaria de ter, eu gostaria de te amar, eu gostaria de te conhecer. Entende, gente? Por quê? Primeiro, Deus sabe o que você pensa, já começa aí. Antes de você pensar, Ele já sabe o que você está pensando. Você pensando, Ele já está lendo o teu pensamento. Ou seja, nada fica oculto de Deus. Então Ele sabe que você não o ama o suficiente para buscá-lo. Então seja você e verbalize isso. Senhor, eu não te amo o suficiente para te buscar. Me ensina a te amar. Me ensina a estar na tua presença. Me ensina a querer estar, a buscar ali a tua palavra. Me ensina a fazer jejum. Me ensina a renunciar. Me ensina. Eu estou disposto a aprender. Me ensina. É isso que Deus quer de nós. Sermos sinceros e verdadeiros com Ele. Para assim criar um relacionamento de intimidade e sendo verdadeiro nesse relacionamento entre você e Ele. Joga limpo com Deus. Entende? Porque você precisa disso, não é Ele que precisa. Você precisa verbalizar as suas emoções para você ter consciência do relacionamento que você tem com Deus e vir a aprimorar e aprofundar esse relacionamento que você tem com Ele. Para as coisas começarem a funcionar na sua vida e começar a andar na sua vida. Para parar de ser represa e começar a ser como um rio. O rio ele flui, a represa ele retém. Então não seja represa no seu relacionamento com Deus. Seja uma pessoa que queira fluir com Deus, então busque nele essa intimidade que você não está conseguindo ter. Peça ajuda e orientação para ele. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar finalizando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor, por nos ensinar o caminho que devemos andar e como que devemos fazer mediante a Tua palavra, Senhor. Que nossos corações venham colocar em prática, Pai, tudo que nós escutamos, tudo que nós aprendemos, Pai. Que a gente venha buscar a Ti no nosso secreto, Senhor. Que
Que a gente venha querer ser um contigo, Pai. Que a gente venha querer aprender a depender de Ti, Senhor. Que a gente venha querer, Senhor, aprender a estar na Tua presença, Pai. A Te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Paizinho, nos ensina a ser mais espírito, Pai, e menos carne. Nos ensina, Senhor, a querer estar mais na Tua presença, Pai, e menos no mundo, Senhor. Desperta em nós, Pai, nos nossos corações, interesse em Te buscar, Pai. Todos os dias de nossa vida, Senhor. Lembra-nos, Espírito Santo, de estar na Tua presença e buscar a Ti, somente a Ti em espírito e verdade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer por todos que estão aqui e pedir, Senhor, por cada vida, Senhor, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser despertada dentro dela o interesse de te buscar, o interesse de Te servir, o interesse de Te conhecer, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.